Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje, na verdade, dando início com uma síntese, uma pequena explicação sobre a carta de Pedro. Quem foi Pedro? Para quem Pedro escreveu essa carta? Qual era a preocupação de Pedro quando escreveu essa carta? Pedro é aquele discípulo dos 12 discípulos que andaram com Jesus e também aqueles 3 tão privilegiados que participou assim com Jesus de alguns milagres que os outros não participaram. Pedro, Tiago e João. Pedro também é conhecido assim como alguém muito espontâneo, muito audaz, com aquele temperamento forte, mas que foi tão ousado por Jesus. Na verdade, quando a gente vai falar assim de fé, foi o único discípulo que andou sobre as águas. E Jesus ainda falou com Pedro que ele tinha pouca fé. E aqueles que ficaram lá dentro do barco e nem ousaram andar ou pensar ou pedir a Jesus para ir até ele. Então esse é Pedro, né? E Pedro, ele escreve essa carta se identificando como apóstolo de Jesus Cristo. Também Pedro, ele escreve essa carta para a Igreja de Cristo dispersa em Roma. No capítulo 1, versículo 1, nós vamos perceber, aprender para quem Pedro está escrevendo. E ele fala, olha, na província do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E nós vamos descobrir que ele escreve essa carta não para judeus, e sim para gentios que se encontravam dispersos. Alguma razão faz a pessoa se dispersar. E uma principal delas é a perseguição. Com certeza é a perseguição. Então, Pedro escreve essa carta por volta do ano 60 a 65 depois de Cristo. Conta a história dos hebreus, a história do início da igreja, que Pedro fora crucificado. E quando ele foi passar pela morte de crucificação, ele teria dito que não era digno de morrer como seu mestre e foi crucificado de cabeça para baixo. Nós não encontramos esse relato na Bíblia, mas encontramos relato em livros históricos confiáveis que fala sobre a morte de alguns dos apóstolos, dos discípulos. Um esquema, um conteúdo sobre essa carta é esperança no meio da provação. Existe esperança no meio da provação. Pedro vai dizer isso no capítulo 1, do 3 ao 12. Ele fala também sobre uma vida separada, dedicada a Deus. É muito importante nós lembrarmos que Pedro está escrevendo a irmãos, a salvos, a redimidos
em Cristo Jesus. Então ele diz que há esperança em meio à provação e que também devemos ter uma vida separada do mundo, separada do pecado, uma vida dedicada a Deus. Também fala sobre como deve ser a conduta do cristão. Cristão na igreja? Muito fácil. A conduta do cristão. Sofrendo como seguidores de Cristo. Há perseguição. Há sofrimento como seguidores de Cristo. E como deve ser o nosso portar? De murmuração? De reclamação? Vamos aprender. Conselhos para o povo de Deus. Vai vir aqui alguns conselhos de Pedro, cheio do Espírito Santo, para falar àqueles que são servos, que são filhos de Deus. Temos as saudações finais de Pedro e temos as bênçãos finais da primeira carta de Pedro. Então vamos começar. Primeira carta de Pedro aos irmãos não judeus dispersos na região de Roma. E Pedro escreve sobre essa saudação. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, nós temos aqui Pedro se identificando e Pedro dizendo para quem é essa carta. Então, será que eu já posso dizer que eu estou recebendo essa carta escrita por Pedro, inspirada pelo Espírito Santo? Versículo 2. Vocês foram escolhidos, oba, glória a Deus, de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito Santo de Deus. Vocês foram feitos um povo. Ele deixa isso claro porque havia dois povos, e existem dois povos, os judeus e os gentios, os salvos e os não salvos. Aqueles, pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, separado para Ele, para obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Sem Jesus Cristo, não existe povo dedicado a Deus, povo santificado a Deus. Por quê? É pelo sangue de Jesus que eu sou purificado, santificado. Como que eu vou chegar a Deus que é santo? Então, é através de Jesus Cristo, do sangue de Jesus. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Olha, nós passamos muito rápido na leitura da palavra, por isso a palavra deve ser labutada, ou seja, esmiuçada, trabalhada. Não podemos deixar nem perder o que a palavra de Deus está dizendo. E aqui ela está dizendo que nós tenhamos mais graça, mais favor de Deus. É de Deus, não é de homens. E Pedro vai falar sobre isso. Que nós tenhamos mais paz num mundo tão conturbado como nós estamos vivenciando. É possível, sim, ter paz. Vamos ver o que Pedro diz agora na esperança que nós devemos ter nas provações.
Versículo 3. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvemos, adoremos a Ele. Por causa de quê? Da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Cristo. Então, por que eu devo louvar a Deus? Porque Ele é misericordioso. Ele tem misericórdia. O que muito ser humano não está conseguindo ter dos outros, para com o próximo, para com os outros, porque a tendência do ser humano é olhar para o próprio umbigo, não consegue se colocar no lugar de outra pessoa, sempre com um dedo acusador, pois Deus nos amou e nos salvou por causa da sua misericórdia, porque se compadece de nós. E através de Jesus Cristo, da sua ressurreição, Ele nos amou, Ele nos salvou e por isso nós devemos louvá-lo, agradecer, não se esquecer disso nenhum dia. Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva. Deus teve misericórdia de mim. E através de Jesus Cristo e da sua ressurreição eu fui salva. Então eu tenho uma esperança viva. Ela não pode morrer dependendo do sentimento que eu tô hoje, ela tá viva. Dependendo do sentimento que eu tô hoje, ela tá morta? Não pode. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, não é na terra. É no céu, é olhar para as coisas de cima. Onde elas não perdem o valor, onde a traça nem a ferrugem corrompe, consome. Essas bênçãos são para você que, olha aí o endereço, por meio da fé, são guardadas pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos, na volta de Jesus, na consumação de tudo que está escrito no livro, na Bíblia. Aqueles que mantiveram a fé em Cristo Jesus, saibam, existe recompensa. Deus está trabalhando nessa recompensa. O próprio Jesus disse que subiria aos céus e que nos prepararia lugar. Já imaginou o lugar que o Senhor Jesus está preparando para você? Só para você? Só para mim? Alegrem-se. Por isso, pelo aquilo que ainda vai vir, aquilo que é verdadeiro, que nada pode roubar, nem ser consumido. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes, agora, aqui, nessa terra, nessa vida, por algum tempo. Para Deus é menos que um piscar de olhos a nossa vida. Por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Quem não está sofrendo provação? É normal ficar triste. É normal sofrer. É provação. É dor. É angústia. Mas ele diz que é para a gente se alegrar. Porque é por pouco tempo. O que nos aguarda é eterno. É para sempre. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Ela tem um objetivo, ser aprovado. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Existe prova? Existe aprovação. A nossa fé, ela precisa ser provada para ser fortalecida, para que eu possa testemunhar e dizer a outros, eu sei o que você está passando, mas pela fé em Jesus Cristo, eu venci. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto.
e creem nele mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a salvação, que é o resultado da fé que possuem. Muitos andaram com Jesus, mas foi por um período pequeno. 3 anos, 3 anos e meio. Hoje, nós andamos com Jesus, nós recebemos as bênçãos, os ensinamentos, o testemunho, o exemplo de Jesus pela fé. E por isso nós o amamos, não podendo vê-lo. Não existe uma imagem, mesmo porque seria injusta. Uma imagem de Jesus, não existe uma forma de Jesus. Nós não o vemos, mas nós o amamos. Por quê? Temos fé, nós cremos. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês. E procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo estava neles, indicavam esse tempo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Os profetas profetizaram, mas eles não compreendiam. Cristo foi revelado na nova aliança. Foi assim, translúcido. Foi transparente. Tudo que os profetas profetizaram, cheio do Espírito Santo, em Isaías, o que foi falado nos Salmos, o que foi falado por todos os profetas, mesmo no Pentateuco foi falado, mas eles não compreendiam. E agora, na nova aliança, nós podemos compreender. Os profetas gostariam, ficaram curiosos para compreender. E aqui diz também que até os anjos gostariam de entender. E sabe para quem Deus revelou? Revelou para nós, Jesus Cristo. Aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, ele revelou para nós. Somos privilegiados. E como que ele revela? Através do Espírito Santo de Deus. Fica aqui a primeira parte do primeiro capítulo da carta de Pedro. Que cada um medite nessas palavras e que sejamos grandemente abençoados em nome de Jesus.